Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, bandidos invadem padaria na zona norte de Porto Alegre. Cliente reage e acaba morto a tiros. Operação Nazaré. Quadrilha que assaltava casas e estuprava vítimas é presa. Com 10 mil processos na fila de espera, vereadores aprovam um projeto que promete agilizar poda e corte de árvores na capital. E ainda, as receitas que você vê aqui no SBT viram livro. E Luciane Coleman conversa com a turma do Anônimos na cozinha mais famosa do Rio Grande do Sul. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Um daqueles casos que choca e deixa todos nós preocupados. Cliente foi morto em assalto a uma padaria na Avenida Sertório, em Porto Alegre. 2 indivíduos foram presos e um menor apreendido após confronto com a polícia. Câmeras flagraram toda a ação. Quem tem as informações direto da redação é o Andrei Rosseto. Boa noite, Andrei. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. No vídeo, a vítima aparece lanchando quando um dos bandidos se aproxima. Assim que o criminoso anuncia o assalto, o cliente reage e luta com o assaltante. Ele chega a jogar o bandido sobre uma mesa quando outro criminoso atira. Adão Antunes dos Santos, de 61 anos, foi atingido e morreu no local. Segundo a polícia, 3 homens participaram do assalto a essa padaria, que fica no bairro Navegantes. Nós vamos ver as imagens em seguida da padaria. Fica lá na zona norte aqui da capital. Aí está a avenida, um lugar de esquina. Na fuga pela Avenida Sertório, os bandidos se depararam com agentes da Polícia Civil que perceberam a atitude suspeita. Houve troca de tiros, Felipe. 2 criminosos foram presos e um menor apreendido. Um deles foi baleado e está em atendimento no hospital. De novo aquilo que a gente disse, né, André? Não reaja. É difícil, é complicado, né? Ah, mas olha só, é a percepção de cada pessoa que vai funcionar. Não reaja, não reaja. Hoje é esse caso na padaria aqui em Porto Alegre. Ontem nós mostramos uma pessoa que foi esfaqueada em Pelotas por causa que saiu correndo atrás dos marginais, em Santa Maria, desculpe, porque foi esfaqueada, porque saiu atrás dos marginais, eles que haviam roubado dela um celular. Não reaja a assalto. O bem é material, o bem se recupera, né? A vida dessas 2 pessoas não vai nunca mais ser recuperada. Os parentes dessas 2 vítimas estão chorando e muito a ausência delas, porque bandidos estão armados e a todo momento assaltando, né, e matando, infelizmente, no Rio Grande do Sul, André. O seu Adão Antunes dos Santos, de 61 anos, infelizmente reagiu, foi atingido e morreu no local. A recomendação sempre é não reagir a nenhum tipo de agressão, nem se alguém chegar com uma arma, uma faca, entregue tudo que tem, deixe o bandido ir embora, não reaja, porque provavelmente uma tragédia vai acontecer, como aconteceu nesse caso da padaria. Ainda mais ali, né, que não estavam agindo sozinhos, né? Ele tentou imobilizar um e o outro é que disparou. O problema não é tentar desarmar o primeiro, sempre eles agem em dupla. Exatamente. O segundo, nesse caso, estava armado e aí, infelizmente, o seu Adão Antunes dos Santos, de 61 anos, morreu no local. E a gente segue falando de violência. A estudante que feriu uma colega a facadas em Passo Fundo foi prestar depoimento hoje. Andrei, o que ela disse para a polícia? Ela disse, Felipe, que sofria bullying do estudante de 17 anos que foi agredido com mais de 5 facadas. Também disse que se arrependeu de ter agredido o garoto. A agressão aconteceu quinta-feira passada, Felipe, dentro da escola. A vítima também já deu a sua versão na polícia e disse que a intenção do colega era ferir outros alunos. De acordo com a mãe do menino, o filho se tornou alvo por se negar a ajudar a adolescente. O caso é tratado como tentativa de homicídio e é acompanhado pelo Conselho Tutelar e a Coordenadoria Regional de Educação. A polícia ouve testemunhas, Felipe, para concluir a investigação. Na sequência, um outro caso, né, sobre violência dentro das escolas. Exatamente. Caso aquele envolvendo a professora que perdeu, inclusive, os dentes ao ser agredida aqui em Porto Alegre, na Escola Grande Oriente, zona norte da capital, Andrei. A delegada que investiga o caso, Vandi Tati, ouviu a agressora, irmã de um aluno, a professora agredida e o diretor da escola. Ainda falta ouvir o estudante.
Tanto a vítima quanto a agressora disseram que não tinham problemas pessoais anteriores ao caso, que foi uma atitude casual. A irmã do estudante admitiu que tomou uma atitude errada, sem pensar. A delegada afirma que o inquérito está em fase final e ainda avalia qual deve ser o enquadramento que será dado à agressora. Obrigado, Andrei. 2 suspeitos de terem participado do assassinato da proprietária de um salão de beleza de Tramandaí estão presos. A principal suspeita é que os homens tenham sido contratados para executar a vítima. O corpo da empresária foi sepultado hoje. Imagens de câmeras de segurança registraram a chegada do criminoso ao salão de beleza. Segundo a polícia, esse é Dirnei Ferreira Rodrigues, de 33 anos. Ele é apontado como assassino de Návia Cristã, de 45 anos, proprietária do estabelecimento. Dirnei foi detido ainda nesta segunda-feira, poucas horas depois do crime. Além da arma, a polícia apreendeu também 50 balas de munição e a calça usada por ele. Também foi preso Jorley Roquefort, de 30 anos. Ele teria sido contratado inicialmente para matar a empresária, mas devido a um problema na perna, chamou o comparsa. Maninha, como era conhecida, foi assassinada com 3 tiros na cabeça, na frente de clientes, funcionárias e até mesmo da filha, que também trabalha no local. Essa não foi a primeira vez que a vítima foi alvo de bandidos. No ano passado, ela sofreu uma tentativa de homicídio. O disparo atingiu o olho. O delegado investiga se há ligação entre os crimes. E nós vamos continuar acompanhando o caso, porque afinal de contas chama a atenção a violência dessa execução no litoral norte. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um projeto que prevê mais agilidade, finalmente, tomara que dê certo, né? Para a poda de árvores na capital. Atualmente são 10 mil processos aguardando liberação na prefeitura. Mas calma, antes de jogar foguetes para o ar, saiba que a lei ainda depende da sanção do prefeito Nelson Marquesan Júnior. O pinheiro imponente tem mais de 30 anos. Com aproximadamente 15 metros de altura, a árvore foi replantada pelo seu Edson no pátio da fachada da casa dele, na zona norte da capital gaúcha. Na época, era difícil imaginar que o pinheirinho de Natal da família fosse ficar com esse tamanho todo. Ela cresceu demais. Cresceu demais e está dando problema agora. Há risco de queda na rede elétrica e na circulação de pedestres e veículos. Perigo iminente de machucar alguém aqui, que é uma rua com muito fluxo de carros e pessoas, né? Então é esse o lado que eles não estão vendo. A gente está preocupado com causar dano para terceiros. Há 8 anos eles esperam por uma posição da prefeitura. A atual legislação, que regula a poda e o corte de árvores na cidade, não prevê prazo para a realização do serviço. Isso também se aplica nas vias públicas. A burocracia no poder público atrapalha o processo de poda de árvores em Porto Alegre. O tempo médio de espera entre a abertura de protocolo, a vistoria técnica e a autorização para o corte demora até 2 anos, mesmo em situações de risco e em terrenos particulares. Um novo projeto que tramita aqui na Câmara de Vereadores pretende agilizar o trabalho para, no máximo, 2 meses. A desburocratização e a eficiência através de um simples pedido dessa pessoa, se não for atendido, ele poder contratar alguém com atestado de responsabilidade técnica para efetuar esse trabalho. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser sancionado pelo prefeito de Porto Alegre. Entre 7 e 10 mil pedidos aguardam resposta da secretaria responsável. E é claro que a gente vai ter que dividir nessa situação. Os processos que vão andar mais rápido são aqueles que as pessoas têm dinheiro para pagar a poda e o corte da árvore. Porque aquelas pessoas que não têm dinheiro e as árvores estão atrapalhando as suas ruas, as redes elétricas, a situação no entorno da sua residência, essas pessoas que não têm dinheiro vão ter que seguir na fila da prefeitura, que a gente espera diminua. Mas a gente sabe que pela burocracia vai levar um bom tempo até que haja autorização para o corte e a poda de árvores. Tomara que seja sancionado e a partir disso a gente ganhe velocidade
pelo menos naqueles casos que já vão aí desobstruir muito a pauta do corte e poda de árvores, são aquelas pessoas que têm dinheiro para mandar cortar, recebendo a autorização, vão fazer o serviço, né? A prefeitura está devendo essa questão e não é dessa administração, diga-se de passagem isso, né? Isso é uma situação que vem se repetindo há muito tempo, há muitas administrações em Porto Alegre. Tomara que deslanche a partir da sanção. Sanciona, prefeito! A terça-feira foi de céu azul e com bastante calor. O destaque hoje foram os índices de radiação ultravioleta que atingiram valores extremos. Explica isso, como ficam os próximos dias, Andrei Rosseto. Exatamente, Felipe. Segue previsão de tempo seco e com bastante calor no estado, viu? Vamos ver no mapa. A quarta começa com nuvens, mas ao longo da tarde o sol aparece. As máximas devem oscilar entre 25 e 27 graus na maioria das áreas. Mínima de 17 graus em Pelotas, máxima de 28 em Santa Rosa. Agora aqui em Porto Alegre, Felipe. Em Porto Alegre a previsão de sol e nuvens, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Os próximos dias devem seguir com sol e calor, inclusive no fim de semana, ainda bem, Felipe. Ainda bem, né? Olha, Andrei, todo dia eu peço essa informação para a Lu. Hoje caiu para te dar, eu só acho que é pé frio a Lu, viu? Ainda bem que nós vamos poder aproveitar, estamos de folga. É verdade. Valeu, garoto. Nessa semana tem oportunidade de emprego para quem... O pessoal ama uma folga, rapaz. Vamos lá. Oportunidade de emprego para quem possui alguma deficiência física aqui em Porto Alegre. Fique atento. Na próxima quinta-feira será realizada a 11ª edição do Dia D Municipal. 10 empresas estarão no Cine de Porto Alegre realizando entrevistas e seleção de pessoas com deficiência. Interessados devem comparecer na agência com carteira de trabalho e comprovante de residência. Serão disponibilizadas mais de 232 vagas que vão desde empacotador, ajudante de motorista até diretor de divisão médica. A ação acontece das 9 da manhã à 1 da tarde, no Cine, que fica na esquina das avenidas Mauá e Sepúlveda. José Antônio Gomes, Anônimos Gourmet Pinheiro Machado, o nosso querido Anônimos Gourmet, está lançando 2 livros. Ontem eu mostrei aqui, conversei com ele lá na casa dele, aquela biblioteca maravilhosa, sobre o livro Senador Morreu. Hoje, a Lu foi conversar com ele sobre um livro com as receitas apresentadas aqui no SBT nos 3 anos e meio que ele e a turma do Anônimos estão aqui na casa. É uma seleção das melhores criações na cozinha. Luciane Coman foi até lá, a cozinha mais famosa do Rio Grande do Sul, e você confere agora os bastidores dessa reportagem. Uma culinária descomplicada e acessível. A gente sempre diz assim, simples, barata e encantadora. Aqui, Anônimos Gourmet. Como é que vocês criam essas receitas? Porque todo sábado uma receita nova, interessante, né? Curiosa. A conclusão que eu chego no SBT, eu estou há 3 anos fazendo. Assim, toda a vida do Anônimos Gourmet já tem mais de 20 anos. É que é inesgotável isso. Vocês realmente participam de todo o processo de criação, elaboração, né? O Anônimos não faz sozinho. Não, a gente tem aquela participação no testar a receita, de ver o que fica melhor, a quantidade, o nome da receita. Uma receita que vocês pensaram assim, nossa, simples, mas que bombou, fez o maior sucesso. Tem uma receita que a doutora Linda fez, assim, ó, estourou a boca do balão, cuquinha gaúcha. Que delícia! Mas tem uma que ficou marcada, a primeira receita do SBT. A primeira receita. Costela no envelope. Sucesso total. Essa foi um sucesso total. Pelo corte aqui, ela não ficou passada demais, ficou assada. Eu estou com uma certa dificuldade para falar, com tanta água na boca. Bom, aqui então a Linda, né, a responsável pelo departamento de doces do Anônimos Gourmet. Ei, doutora Linda, vamos lá, vamos. Olha essa salva de palmas que eu recebi. Sempre gostei muito de fazer doce. E comer doce também, né?
Imagina, tanto é que ele fala que quando é comigo é a formiguinha, né? Tem um truquezinho que eu acho bem legal. A gente coloca o abacaxi dentro desse creme quente e deixa ele aqui pegar um calorzinho. Porque o pecado mortal é um doce muito simples e um doce de grande efeito, muito refrescante, é muito saboroso. E agora vocês vão conhecer o braço direito do Anonymous. A Alessandra, secretária, faz tudo, resolve todos os problemas e que conheceu o Anonymous justamente por causa do programa, né? Exatamente. Eu sou fã há muitos e muitos anos do nosso querido Anonymous e sou lisonjeada de participar da equipe, auxiliar ele no programa, na vida pessoal. Gosto muito de todas as receitas. Alguma em especial, hein? Com certeza. A mais especial do livro é arroz da China pressionada. Tinha um arroz feito na panela de pressão, em camadas, em 5 minutos está pronto. O arroz ficou inteirinho, não virou uma paçoca. Todos os detalhes estão aqui no livro. 222 novas receitas do Anonymous Gourmet. Sessão de autógrafos e lançamento dos 2 novos livros do nosso querido Pinheiro Machado amanhã, a partir das 7h30 na Praça de Autógrafos. Das 6h30? Ah, então tá. Na Praça de Autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre. Pessoal, o programa Teleton acontece 6h30, tá, gente? Vai ficar bem na cabeça de todo mundo, 6h30, tá? Pessoal, é o seguinte, o programa Teleton acontece nos dias 9 e 10 de novembro, mas esse ano o Teleton é muito maior do que isso. O Teleton agora é uma campanha que já está no ar. Então, se você ainda não doou, está perdendo tempo, porque todos os canais de doação já estão abertos e esperando você. E é muito fácil, olha só. Agora é possível doar para o Teleton de várias maneiras. Com celular ou fixo pós-pago, ligue 0500 123 4505 e doe R$5. Se o seu telefone é pré-pago, não tem problema. Acesse teleton.org.br e doe via boleto bancário, cartão de crédito ou débito em conta. Você também pode doar por SMS. É só mandar a letra T para o número 28127. Este ano, até pelo WhatsApp, você pode doar para o Teleton. É só salvar o número 11 9 9539 8118 nos seus contatos, enviar uma mensagem com a letra T e seguir as instruções. Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. Viu só como é fácil ajudar a ACD? Então doe agora e vamos juntos fazer um Teleton extraordinário. A gente volta em instantes com as informações sobre uma quadrilha presa por estuprar vítimas durante assalto a residências. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino. A gente volta à segunda edição com uma informação triste, a morte de um homem depois de cair dentro de um silo que armazenava soja em Barracão, norte do estado. Andrei, as informações. Felipe, a carga de soja estava sendo transferida para caminhões que fariam o transporte. Francisco Valdivino Lopes, de 60 anos, trabalhava no local e foi fazer uma inspeção através de uma janela que há na parte superior do silo. Os bombeiros não sabem se ele teve um mal súbito ou se desequilibrou e caiu no meio da soja. Colegas deram falta do trabalhador e chamaram o socorro. Um buraco precisou ser feito na parte inferior da estrutura para encontrar o corpo. A polícia investiga o caso ainda. Infelizmente, não é a primeira, tomara que seja a última das mortes em silos, né? Elas se repetem em função de várias questões diferentes. Mal-estar de algumas pessoas ou mesmo, muitas vezes, a imprudência delas, trabalhando sozinhas em alguns casos, né? Tem que trabalhar em dupla nessa hora e tem que trabalhar com muita atenção. Bom, foi presa hoje uma quadrilha que assaltava casas e estuprava as vítimas, Andrei. Exatamente, Felipe. A polícia gaúcha prendeu hoje na Vila Nazaré, em Porto Alegre, e em Alvorada, na região metropolitana,
4 homens suspeitos de roubar residências e abusar das vítimas. Um vídeo, esse vídeo que está passando aí, foi liberado pela polícia e mostra 3 deles atravessando uma rua para mais um assalto no começo de setembro. O grupo criminoso é suspeito de ter praticado pelo menos 10 ataques na zona norte da capital e estuprado 2 moradoras. Durante as buscas, os agentes apreenderam 2 pistolas, relógios, joias, computadores e celulares, Felipe. E esses requintes de crueldade eu espero que o júri popular leve em consideração e dê uma pena grandiosa para essas figuras, que passem muito tempo atrás das grades pela crueldade deles para com as vítimas depois dos assaltos, Andrei. Exatamente. Caso realmente que deixa todos nós chocados. Não basta apenas roubar, invadir a casa, tem que abusar, tem que agredir as pessoas. É lamentável que isso aconteça e realmente, como você disse, a pena tem que ser muito dura nesses casos. Bom, já estão os 3 detidos então e agora vamos aguardar o processo aí, ver se tomara também, né, que se consiga manter eles fora das ruas ao longo dos próximos meses, que não seja aquele drive-thru, aquela passagem rápida pela polícia e já sejam liberados. Como foram presos nessas condições e com todas essas acusações, eu espero que já respondam aos processos todos, né, detidos devidamente. André, obrigado a você, uma excelente noite. Boa noite a todos. Obrigado a você pela sua audiência. Amanhã mais informações locais às 11h40 com o Marcelo Coelho no SBT Rio Grande. Na sequência, a Débora de Oliveira com o esporte. Tenham todos uma excelente noite. Fiquem agora com o SBT Brasil. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. E Educação Adventista. Muito além do ensino.